Estamos de volta com o programa Brasil Cristão, hoje com esse tema que nos é muito caro, por sinal, né, gente? Claro. É a perseguição dos cristãos no mundo. E eu tenho aqui em minhas mãos, não é uma carta, são várias notícias, não é? Notícias de atos recentes que mostram, nos lembram essa perseguição, mostram como essa perseguição não aberta, como nós falávamos agora há pouco com o Padre Anselmo, está acontecendo em alguns lugares. Há uns dias atrás, um tempo atrás, essa aqui foi no ano passado, não é? Na França. Na França tem acontecido sucessões, né, de incêndios em igrejas. Essa notícia também você não vai ver na mídia aberta do Brasil. E diz assim, o incêndio na Catedral de Nantes, na França, é investigado como um ato criminoso, não é? E diz tá que... aí a manchete, ó. Aí a notícia para você lá. Incêndio na Catedral de Nantes, na França, é investigado como um ato criminoso. Olha lá o fogo, essas imagens você encontra essas imagens na internet, né? 60 bombeiros foram mobilizados de acordo com o Le Parisien, esse é o nome do jornal, né? Que saiu aqui. O fogo foi controlado, o caso registrado no sábado, as autoridades estão investigando este ato como um ato criminoso. Os bispos também se manifestaram, né, através da notícia, de outra notícia aqui, do incêndio da Catedral de Nantes, não é? E eles disseram aqui o seguinte, ó, Senes anunciou que será feita uma investigação por incêndio criminoso, mas até o momento não foi encontrado nenhum sinal de entrada forçada. Essa frase está entre aspas aí. Chamar a atenção que é do Vatican News essa notícia, olha aí. Você está vendo, né? É do Vatican News essa notícia, então está no Vaticano. Os bispos franceses estão pedindo a investigação para saber se houve, sim, uma intenção criminosa de incendiar essa catedral. Essa é uma das notícias, entre tantas outras que não chegam até você, mas a gente vai dar aqui hoje no Brasil Cristão. Faz parte de uma onda de incêndios criminosos que estão acontecendo na França. Existe outro jornal aqui, na Filipinas também, né? Tem acontecido isso. Aqui eu vou dar essa aqui de Manila, na Filipinas. Igreja incendiada em Manila, Filipinas. Olha lá, ó, o povo chorando, gente. Que situação difícil essa do povo. Porque vê a igreja sendo queimada e não consegue chegar ao veredicto da situação, porque ninguém acha. E se for ato criminoso, é perseguição cristã, não é? É isso mesmo. E tem uma notícia aqui, essa aqui é de cair o queixo e rasgar as vestes. Me desculpa, mas... eu vou ler para você, essa notícia é nova, é do dia 22. Prefeita de Paris determina que a cidade não celebrará a Assunção de Nossa Senhora, mas no lugar vai fazer um festival de gatos. De gatos. Você escutou isso direito? Exatamente isso. Não vai celebrar a festa de Assunção de Nossa Senhora, mas vai fazer um festival de gato. E aí você pensa assim, mas isso aí é lá na França, que isso? Tá longe. Pois aqui, país vizinho nosso, estava comentando agora no intervalo, no Uruguai, né? Todas as principais festas do calendário cristão já foram substituídas com nomes, né? Festival de verão, festival de inverno. Então, não tem Feliz Páscoa, não tem Feliz Natal. O arcebispo, amigo nosso aqui da século XXI, Dom Daniel Sturla, queria colocar uma imagem de Nossa Senhora numa avenida para a celebração da Páscoa, era uma imagem, e simplesmente foi negado. Falou assim, o senhor não pode fazer isso. Nós estamos falando aqui de um país da América Latina, gente. Sim, vizinho ao nosso. Vizinho. E aí a prefeita de Paris, ela mandou tirar os adereços natalinos, as imagens de Natal, presépio, alegando que essas imagens... Olha, eu vou ler aqui para vocês. Em 2017, empunhando a bandeira de um singular multiculturalismo, a prefeita Hidalgo proibiu os mercados tradicionais de Natal na emblemática Avenida Champs
Élysées, não sei como que Champs-Élysées. Élysées. Aí, ó, os Champs-Élysées. franceses aqui ao meu lado me corrigem. Porque os estandes com imagens e pinturas projetando temas natalinos não eram adequados para a famosa Avenida Parisiense. Pois é, a cultura ocidental, que sempre foi cultura cristã, está sendo simplesmente enxovalhada. Né? Sob o pretexto de que o Estado é laico, agora se cospe na própria história. Nós estamos falando de história. Meu Deus, a França era, durante muitos anos, né, séculos atrás, era conhecida como a filha dileta da igreja. E os santos que vieram de lá? Muitos. Vamos falar uns, assim, alguns, São só para Vicente você de ver. Paulo, Ó, Santa Teresinha de Lisieux, São Vicente Ferrer e por aí vai. Curadars, São João Maria santos Vianney. conhecidos no mundo inteiro, venerados, não é? Olha que Joana d'Arc. Joana d'Arc, que hoje está ali, a França está virando um ninho de paganismo. Eu já estive tanto em Paris quanto em Londres, né, visitando uma época, e o que eu percebi foi o seguinte: há um crescimento exponencial de muçulmanos. Tinha algumas ruas que eu tinha a impressão de estar num país do Oriente Médio. Aliás, nem no Oriente Médio, porque eu já estive em Jerusalém, por exemplo, em algumas... você ainda encontra um bairro, sei lá, o bairro judeu, onde tem mais judeus do que muçulmanos, mas a quantidade de homens com indumentárias, de mulheres de véu, andando na rua, realmente te faz ter a sensação de estar num país do Oriente Médio, com todo o respeito ao Islã. Sim. Nós cristãos somos adeptos da liberdade religiosa. O problema é que nós sabemos que no meio do Islã, sem generalizações, mas no meio do Islã se proliferam esses grupos extremistas, tá, com respaldo em determinados textos do Corão e empregam essas campanhas de ódio aos cristãos, em nome da fé islâmica. Eu me lembro que há um bairro em Londres, tá? Essa é uma informação que eu obtive lá. Há um bairro em Londres que, por já ser todo muçulmano, ali se aplica a lei da Sharia, não a lei civil. Então, uma pessoa que é pega roubando tem a mão decepada em praça pública. Existem relatos de mulheres lapidadas, né, apedrejadas até a morte em praça pública, acobertado pela comunidade. Em um país que não em um país onde, segundo a lei civil, isso é crime. Ou seja, eles chegam, instauram ali a sua cultura, transformam aquele pedaço no seu próprio país com a sua própria lei. Aí, os governos que estão propagando a cultura do marxismo cultural aproveitam isso para poder dizer: precisamos acolher, né, a lei da imigração, temos que ser acolhedores, vamos viver a diversidade, a pluralidade, e aí vai, todos os ades da vida. E o cristianismo? O cristianismo também não faz parte disso? Então, por que é que temos que acolher todos e menos os cristãos? Uma das notícias mais tristes dos últimos tempos foi vermos a grande igreja, né, a grande Catedral de Santa Sofia, se tornando agora uma mesquita. Olha aí a notícia, né? A Basílica de Santa Sofia torna-se mesquita. E aí já estavam, né, as lindas imagens que tem ali dentro, olha, já pode ir dizendo adeus. Porque aquilo tudo vai ser dilapidado. O próprio Papa Francisco, no Ângelus, né, do domingo, após essa notícia, se manifestou, dizendo-se profundamente triste, porque a Basílica de Santa Sofia, ela foi, durante séculos, o maior templo cristão do mundo. E consterna ainda mais os cristãos ortodoxos. Tá? Que fique claro, quando nós estamos falando aqui de perseguição aos cristãos, nós estamos falando a todos os cristãos, não só católicos. Não só católicos. Nós, inclusive, em muitos dos encontros ecumênicos, quando nós participamos, nós deixamos isso claro. Nós aqui,
no Ocidente, ficamos nos degladiando sobre quem é mais cristão que o outro, se o católico, se o evangélico, se o ortodoxo. E o engraçado é que lá no Oriente Médio, na hora de passar uma faca no pescoço de um cristão, eles não perguntam a denominação. A mesma faca que corta o pescoço de um católico, Cristo corta a de um ortodoxo e corta a do evangelho. E, quer dizer, para os que nos odeiam, nós já somos uma coisa só. Nós não somos uma coisa só entre nós. Chega a ser contra-testemunho. Então, nós nos solidarizamos profundamente com a mesma tristeza ao ver que Santa Sofia, né, foi transformada numa mesquita, desrespeitando a história cristã da Turquia. Para você que nos acompanha, caso você não entenda exatamente de que lugar nós estamos falando, porque afinal de contas hoje essa circunscrição geográfica se chama Turquia, mas Turquia nada mais é do que um país hoje que abrange os antigos territórios gregos de lugares que nós conhecemos bem. Você com certeza já ouviu falar em Éfeso, você já ouviu falar em Galácia, dos Gálatas. Então todas essas comunidades cristãs da origem da nossa fé estão geograficamente onde hoje é Turquia. Constantinopla, né, que depois se tornou Bizâncio, todo o cristianismo bizantino nasceu ali. Então a nossa história está ali. E, naturalmente, se tornou, depois o Império Turco-Otomano tomou aquela região. A Turquia possui o Islã como religião de Estado. Agora você veja como a política estatal é distinta, porque em todos os países de matriz cristã, ou inclusive que já tiveram o cristianismo por religião de Estado, hoje tem liberdade religiosa. Mas na Turquia, um lugar que sempre foi cristão, claramente cristão, já não pode sê-lo. E a perseguição é acirrada. Isso é muito triste. Porque essa liberdade religiosa também, se nós não seguirmos o conselho do Padre Anselmo, está prestes a acabar. Porque você vê bem que ninguém está perseguindo religiões, estão perseguindo os cristãos. Porque senão não ia transformar uma igreja em uma mesquita. A perseguição é contra Cristo, é a Cristo que eles estão perseguindo. Agora nós temos no meio disso tudo, Fernando, uma esperança. E essa notícia nos dá esse ponto de esperança, porque eles podem matar, eles podem cortar as cabeças, eles podem prender, eles podem fazer mártires, e quanto mais mártires eles fizerem, a igreja vai nascer, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Nós temos essa notícia de Alepo, não é, onde a catedral foi reconstruída, olha lá, reconstruída a catedral de Santo Elias em Alepo. Reabre neste 20 de julho, essa semana. Essa foi a igreja que o Padre Anselmo disse que foi bombardeada. Foi reconstruída. Louvado seja Deus. Olha lá o antes, ela toda destruída ali, e agora linda, reconstruída, porque é isso que Deus faz, Ele reconstrói, sempre. Para você que nos acompanha e não sabe, Alepo é na Síria. Você com certeza vê nos noticiários os diversos bombardeios, a guerra que ainda está em curso na Síria. E os cristãos, como são minoria, acabam sofrendo de lambuja essa perseguição. Essa igreja foi toda bombardeada. Alguns territórios cristãos foram destruídos definitivamente, sem retorno. Nós tínhamos, por exemplo, na Síria, a Domus Europos. Domus Europos era talvez a única casa de cristãos adaptada para culto, porque os cristãos no período de perseguição romana, os que tinham mais recursos financeiros, quando construíam as suas casas, eles construíam adaptadas de modo a fazer com que o culto fosse realizado ali, a Eucaristia, o batismo, a evangelização e preparação de catecúmenos. Então nós tínhamos a Domus Europos no deserto da Síria, né? Foi descoberta em escavações, tinha ali as ruínas, preservando alguns afrescos, alguns ícones, né? Até alguns mosaicos que vieram depois no período bizantino, mas infelizmente o Estado Islâmico destruiu totalmente esse patrimônio
do cristianismo primitivo. É uma riqueza, né? Agora, para seguir o conselho do Padre Anselmo, eu estou pensando aqui, né? Vocês estão aí inseridos no Congresso de Patrística, é uma forma de conhecer a nossa fé. Porque para você derramar o sangue e ter coragem de professar Cristo até o fim, a gente precisa amar. Para amar, a gente precisa conhecer e saber defender a nossa fé. Então, vamos falar um pouquinho desse congresso que começa segunda-feira? Começa segunda-feira, né? E eu acho interessante o versículo bíblico que nós buscamos como tema do congresso é da carta aos Hebreus, no capítulo 12, a partir do versículo 1. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, ele faz uma ode à fé. Ele fala o que é a fé e exalta a fé dos homens e mulheres da Sagrada Escritura, que por causa da fé deram a vida, por causa da fé foram partidos ao meio. Aí ele narra, né, tudo o que aconteceu com os macabeus, está tudo ali narrado, né? Interessante. Depois que ele faz isso, no capítulo 12, ele diz assim: cercados como estamos por uma semelhante nuvem de testemunhas, olhemos para Cristo, né? Vamos nos desvencilhar do pecado e fixar os nossos olhos em Cristo, autor e consumador da nossa fé. O interessante é que, cercados de uma nuvem de testemunhas, não é simplesmente dizendo assim, olha, vamos tomar o exemplo deles e vamos, animados pelo exemplo deles, seguir. Não é simplesmente isso. Fala assim, olha, a nuvem de testemunhas está cercando vocês. Uhum. A nuvem na Sagrada Escritura é o símbolo da glória de Deus. Então, eles estão na glória, vivos, e estão cercando vocês. Eles. Vocês não estão sozinhos. Uhum. Então, vamos olhar para Cristo e marchar. É isso que nós estamos dizendo. Os padres da igreja estão nos cercando. E nós devemos olhar para eles, olhar para o seu testemunho e saber que eles estão conosco para no século XXI vivermos a nossa fé. Exatamente isso. Fernando, tem pergunta a respeito do Congresso? Vamos ver quem está conosco e vamos responder para você. Quem é que está aí? A Rai César, estou ansiosa pelo Congresso de Patrística. Ai, que também. Maravilha! Já fez a inscrição. João, olá, Drica, Fernando e Padre Douglas. A paz de Jesus. Qual é o horário do Congresso Patrística, Fernando? Então, lá no site, no www.congressodepatristicacombr, tem uma parte lá chamada programação. Aí está aí o site, você está vendo. www.congressodepatristicacombr. Lá nós temos uma programação. Nós vamos liberar uma média de 8 a 9 palestras por dia. Essas palestras são liberadas todas de uma vez às 8 horas da manhã. Às 8 horas da manhã, você já vai ter todas as 8 palestras, por exemplo, da segunda-feira, disponíveis lá no dia 27, segunda-feira, abril. Você escolhe qual palestra você quer assistir, em qual horário você quer assistir. E elas vão ficar lá disponíveis por 24 horas. Quando chegar terça-feira, 8 horas da manhã, aquelas palestras saem e entram as palestras de terça-feira. E assim vai se dar até sexta-feira. Então, você vai fazer seu horário, você vai assistir as palestras que você consegue assistir. Ah, mas eu queria assistir todas. Bom, aí nós vamos oferecer para quem estiver participando meios para poder adquirir um pacote especial para acessar a plataforma e assistir tudo lá. Okay? Agora nós estamos caminhando aqui para o final do programa e vou pedir para o Padre Douglas, como pessoa, Cristo aqui no meio de nós, como sacerdote, fazer uma oração de intercessão por todos os nossos irmãos que estão sendo perseguidos, né, pelo nosso país, nesse tempo que temos aqui para encerrar. Amado Senhor, nós agradecemos o tema do programa de hoje. Senhor, que nos traz à mente e ao coração a urgência de vivermos coerentes, Senhor, com o Teu Santo Evangelho. Pedimos, Senhor, primeiramente perdão se fomos medíocres, se não tivemos a ousadia, a coragem de testemunhar. Por vezes, amado Cristo, por tão pouco negligenciamos, omitimos o bom testemunho da fé. Amado Senhor, mas nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos dê virtude, poder,
fogo interior para sermos luz no mundo, sal na terra, fermento na massa. E nós oramos nesta hora, amado Deus, por todos os irmãos na fé, todo aquele que foi batizado no nome da Trindade, onde quer que esteja, sobretudo em lugares de perseguição, no Extremo Oriente, no Oriente Médio, em qualquer outro lugar, Senhor, dê a eles a fortaleza, esteja presente com teus filhos, Senhor, e que no derramar seu próprio sangue, unam-se à tua paixão e semeie a redenção de tantos outros irmãos. Bendito seja o teu nome por estas vidas. Rogamos nessa hora a intercessão da Santíssima Virgem Maria e do glorioso patriarca São José, que bem souberam, junto com teu filho Jesus, o que significa ser perseguido, e como tiveram que fugir para o Egito e ali se abrigar por revelação do teu Espírito em sonho. Amado Senhor, abriga também no coração de Maria todos os cristãos perseguidos ao redor do mundo. E aqueles que dentro dos seus lares, nas suas famílias, pela fé são perseguidos, dê a eles, Senhor, a intrepidez, dê a eles, Senhor, a estabilidade de não perecerem, mas de até o final derramarem-se em sacrifício pela fé. Amado Senhor, agradecemos porque sabemos que essa oração surte os seus efeitos no mundo espiritual, que estejam protegidos todos os cristãos debaixo da tua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Até segunda-feira, bom fim de semana e abençoado fim de semana para você.